elemento fundamental na sua adoração. O elemento fundamental na nossa adoração, na sua adoração, na minha adoração, na adoração de todo jardim. Qual é o elemento fundamental na nossa adoração? De acordo com a palavra do Criador, o elemento fundamental na nossa adoração é preciso quando nós queremos nos aproximar a Yahweh, nos achegar a Yahweh, buscarmos o Altíssimo Yahweh. Tem um elemento fundamental que é preciso, que antecede da nossa adoração. Quando nós adoramos a Yahweh, nunca devemos esquecer visitar ao nosso próximo. Quando nós adorarmos a Yahweh, nunca esquecermos de amar ao nosso próximo. Quando nós adorarmos a Yahweh, nunca esquecer fazer o bem para o nosso próximo. Quando nós adorarmos a Yahweh, nunca vamos esquecer de irmos de visitar aqueles que estão presos nas cadeias. Quando nós adorarmos a Yahweh, nunca esquecermos de dar apoio àquelas pessoas mais necessitadas. Quando nós adorarmos a Yahweh, nunca vamos esquecer de dobrar o joelho e orarmos para aquelas pessoas que são perseguidas. Quando nós adorarmos a Yahweh, nunca devemos esquecer carregar sofrimento do nosso próximo como se fosse nosso mesmo. Quando nós adorarmos a Yahweh, esse é o elemento fundamental daquela pessoa que adora a Yahweh. Quando você adora a Yahweh, esquece visitar o teu próximo, a tua adoração é nula. Quando você adora a Yahweh, esquece ajudar aquela pessoa que está a passar necessidade, a tua adoração é nula. Quando você adora a Yahweh, esquece ir visitar aquele que está preso, a tua adoração é nula. Quando você adora a Yahweh, esquece ir fazer, porque esta palavra é a palavra fundamental. Por que está a dizer isso, pregador? Porque a palavra do Criador vem falar no livro de Matite, do seu capítulo 25, do seu versículo 36 em diante. Ali vem falar: estava nu, vestiram-me, estava com fome, deram-me de comer, estava com sede, deram-me de beber, estava forasteiro e vocês acolheram-me. Isso está a dizer que quando você acolhe ou faz o bem para aquela pessoa que você não conhece, você não está a fazer pelaquela pessoa, mas sim você está a fazer pelo próprio Yahweh. Por que se diz que é um dos elementos fundamentais? Porque a palavra do Criador vem falar no mesmo versículo, no mesmo capítulo, ele diz que esse será no dia do juízo final, que as pessoas serão lançadas no lago do fogo, porque não visitaram o próximo doente, porque não acolheram o forasteiro, porque não ajudaram o necessitado, porque cruzaram seus caminhos. E este é perigo maior que muitos jardins estão percorrer, porque a palavra vem falar e nos instruir no livro de Primeiras de Yohana, do seu capítulo 3, do seu versículo 17, as escrituras vêm falar, dizer: quem pois tiver bens do mundo e vendo o seu irmão necessitado e de cerrar o seu coração, como estará o amor de Yahweh nele? Está entendendo? Aquela toda pessoa que possui bens materiais desse mundo, ver o seu irmão a passar fome, ver o seu irmão sem teto, ver o seu irmão sem sapato, ver o seu irmão sem roupa, ver o seu irmão sem comida, ver o seu irmão passar necessidade, como é que o amor de Deus se manifesta nele? É por isso que as escrituras sagradas vêm falar que este é um elemento fundamental na sua adoração, elemento fundamental na minha adoração, elemento fundamental na nossa adoração. Todos nós que adoramos a Yahweh, esse é o elemento principal, o elemento fundamental que não se deve esquecer: visitar ao seu próximo, olhar para o seu próximo. Aí vem perguntar: mas pregador, qual é esse meu próximo? Quem é esse meu próximo? Como é que eu posso ver que esta pessoa necessita de ajuda? Ou para quem podemos direcionar essas ajudas? A palavra do Criador vem falar: as ajudas devem ser direcionadas para aquelas pessoas que você nunca vai ter esperança, que você nunca vai ter esperança de receber de volta na mesma pessoa. Porque as pessoas do mundo ajudam aquelas pessoas que são empoderadas, que no dia da sua falência
carência também aquela pessoa vem lhe ajudar. Mas a palavra vem ensinar: ajude ao necessitado, que nunca um dia vai sequer poder vir o quê? Te fazer, te devolver aquilo que você estendeu. Porque este é o elemento fundamental. Por que o pregador vem falar isso? Porque muita gente vai ali chorar, rasgar o seu coração na presença do Criador, na presença do Kadosh. Estão ali chorando para perdoar, para que os seus pecados sejam perdoados. Mas eles esquecem amar ao seu próximo. Porque o amor ao próximo, a manifestação do amor ao próximo, ela cobre multidão de pecado. Eu não estou a entender, pregador. Espera um pouco de falar. Quando você ama ao seu próximo, você cobre multidão de pecado. Isso quer dizer que todo pecado, ela será o quê? Que todo tipo de pecado, ela será o quê? Todo tipo de pecado, a multidão do pecado, então ela é paralisada, ela é perdoada, ela é esquecida, ela é removida quando você manifesta o amor. Então as pessoas ali vêm rasgar seus corações nos pés de Deus, chorar, gritar, pedir por perdão, mas esquecendo que deitaram comida que alguém poderia comer, esquecendo que estão a esquecer de visitar ao necessitado, daquelas pessoas que estão doentes, daquelas pessoas que portam uma deficiência, daquelas pessoas que carregam uma dificuldade de andar, uma dificuldade de falar, uma dificuldade que nem sequer tem um dormitório. Mas a palavra do Criador vem falar: se você tem um bem dessa terra, então tens que olhar para os necessitados, especialmente aquelas pessoas que nunca, nenhum dia, hão de retribuir, hão de conseguir te dar de volta. Aquelas pessoas que nunca um dia hão de conseguir devolver um centavo daquilo que você doou, daquilo que você ajudou, daquilo que você angariou. É exatamente o que as Escrituras estão a falar, porque na nossa adoração, este é o elemento fundamental pelo qual todos nós não podemos esquecer, porque muitas das vezes as pessoas correm aos pés de Deus, chorando, gritando, mas esqueceram que existe os necessitados, esqueceram carregar a doença do seu próximo como se fosse a deles mesmo, esqueceram carregar o sofrimento do seu próximo como se fosse a ele mesmo. Ri e depois tranca os seus ouvidos e fecha os seus olhos, mas eles abrem o seu coração para Deus. Então a palavra do Criador vem nos falar no livro de 1 de Pedro, do seu versículo 4, do seu capítulo 4, do seu verso 8, diz assim: mas sobretudo tende ardente caridade um para com os outros, porque a caridade cobre multidão de pecados. O que cobre multidão de pecados, minha irmã, é a manifestação do amor. Quando o amor é manifestado, então os seus pecados elas são cobertos, os seus pecados elas são excluídos, os seus pecados elas são o quê? São esquecidos. Quando você manifesta o amor, em vez de você dobrar, rasgar seu coração, fechando caridade, fechando seus ouvidos, suas vistas para aqueles necessitados, você está aí correndo aos pés de Deus, enquanto a palavra vem falar: o verdadeiro adorador, aquele adorador que adora Deus no Espírito, ele não fecha seus olhos para aquelas pessoas que estão a passar necessidade, não fecha seus ouvidos para aquelas pessoas que batem a porta da sua casa procurando auxílio, procurando ajuda. É por isso que as Escrituras Sagradas do Criador vêm falar, nos ensinar que este é o elemento fundamental, que não pode esquecer de visitar ao próximo, não pode esquecer de visitar aos doentes, não pode esquecer de ajudar as pessoas que estão necessitadas, porque quando você estiver a fazer isso, você não está a fazer para aquela pessoa, mas sim está a fazer pelo Yahshua Mashiach, porque a palavra vem confirmar, que nos últimos dias o pastor separará os bodes das ovelhas, separará os justos e os maus, como um pastor que separa a bode das ovelhas. E alguns ali vão falar: quanto que tivemos de forasteiro, quanto que tivemos quanto que tivemos sem roupa, quanto que tivemos. Dizem, aqueles pequeninos que menosprezaram, aqueles pequeninos que não ajudaram, estavam a negar, estavam a fechar vossos ouvidos para o próprio Mashiach. Então a palavra vem falar que vamos a estender as nossas mãos
olhando para o necessitado, olhando para aqueles que não possuem, olhando para aqueles deficientes, olhando para aqueles enfermos, olhando, porque este é o elemento que faz parte da adoração, cujo é um elemento muito fundamental, que é preciso na vida daquelas pessoas que adoram, na vida daquelas pessoas que conhecem a Ele, porque a palavra vem falar no mesmo 1 de Yohana, do seu capítulo 4, do seu versículo 20, as escrituras vêm dizer o seguinte, diz assim: se alguém diz eu amo a Yahweh e aborrece seu irmão, mentiroso, pois quem não ama seu irmão, não ama seu irmão ao qual viu, como pode amar a Yahweh que não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Yahweh, ame também ao seu próximo, porque é tão doloroso comportamento que os irmãos têm mostrado nesses últimos tempos. Eles já arrasou diante da presença de Yahweh. Eles leem as escrituras, eles meditam a palavra, eles passam dias em penitência, jejuando, gritando, chorando, mas esquecendo a necessidade de um irmão, esquecendo a necessidade de uma pessoa, de um irmão que convive contigo. Então a palavra do Criador vem falar que é mentiroso a pessoa que diz que ama Yahweh e fecha seus ouvidos para o necessitado. É mentiroso a pessoa que diz que ama Yahweh e esquece seus olhos para aquelas pessoas que padecem. É mentiroso a pessoa que diz ama Yahweh e esquece as pessoas que estão ali padecendo, passando fome, passando de nudez, passando vergonha. Não acolher os estrangeiros, os forasteiros, não hospedar. É mentiroso. Significa que a sua adoração é nula quando você não ama o seu próximo. O seu amor é nulo quando você não visita o seu próximo. O seu amor é nulo quando você não carrega sofrimento que teu próximo tem, colocar como se fosse teu mesmo. É nulo o seu amor quando você ajuda alguém esperando esperando dele um retorno, uma retribuição. É nulo, porque a palavra do Criador vem nos falar que esse elemento é muito fundamental, porque fará conta no dia de juízo final. Você esqueceste o forasteiro, esqueceste o num, esqueceste o faminto, esqueceste aquele visitante, esqueceste aquele que está a padecer a fome, e você se arrazoava chorando. É isso que aconteceu com Israel quando entraram em penitência durante 70 anos, onde que Yahweh fechou seus ouvidos e não ouviu, e eles vieram falar: por que Yahweh não nos responde? Por que Yahweh não nos ouve? Porque ele buscava Yahweh com interesse, esquecendo do necessitado, esquecendo do forasteiro, esquecendo do pobre, esquecendo do num, esquecendo do coitado, esquecendo do miserável. Então a palavra vem nos instruir que este é um elemento fundamental: ajudar aquela pessoa que você não tem esperança que um dia vai te ajudar, dar àquela pessoa que você não tem esperança que um dia vai retribuir com centavo. E esse é o fundamento da parte da adoração, porque muito rasga seu coração chorar, muito rasga seu coração gritar diante da presença de Yahweh, mas fecha os seus ouvidos para o seu próximo. Não se interessa se o seu próximo comeu, não se interessa se o seu próximo está com fome, se está nu, não se interessa, não se importa. Então a palavra vem nos esclarecer com A mais B que este é um elemento fundamental da adoração. Como pode um irmão que possui os bens materiais neste mundo ter coragem de comer frango e batata, esquecer que seu irmão não tem comida? Como seu irmão que está a viver neste mundo esquecer aquelas pessoas que passam uma necessidade maior? Então a palavra vem nos dar uma declaração que o elemento fundamental da adoração é olhar para o sofrimento daquela pessoa, é olhar para um miserável, é olhar para um coitado, é olhar para um num, é olhar para aquela pessoa que não possui nenhum bem material, nenhum bem terreno, nenhum bem carnal, nenhum bem desse mundo. Então a palavra vem falar: se você não olhar para esse, então sua adoração é nula, o seu buscar é nulo, porque o amor manifestado no livro de Pedro vem falar: cobre multidão de pecados. Os seus pecados, elas não são perdoados, porque você está a esquecer do pobre, está a esquecer do num, está a esquecer do coitado, está a esquecer
pecado miserável. Então seus pecados, eles não são perdoados. Porque quando você vier a manifestar esse amor, então você vai cobrir multidão de pecado. Quando você vier a manifestar essa obra fundamental, então você será bendito no reino do Pai. E ali você vai se perguntar: quando que te vi fome? Quando que te vi nu? Quando que te vi sem roupa? Quando que te vi forasteiro e te hospedei? Aquele pequenino pelo qual você está fazendo por meio de Yahshua Mashiach. Então este é o fundamento da adoração. A adoração, o elemento fundamental da adoração é amar o seu próximo, é olhar para o seu próximo, é auxiliar para o seu próximo, é estender a sua mão para aquele próximo que está a padecer.